Iniciando a sessão de trabalhos de sexta-feira do Centro Espírita Abel Sebastião de Almeida, dia 5 de maio de 2023, com os trabalhos sendo transmitidos pela Rádio Abel ou TV Abel. Uma vez que as atividades presenciais de sexta-feira foram temporariamente interrompidas. Boa noite, ouvintes da Rádio Abel e espectadores da TV Abel. Como sempre fazemos, vamos ler uma página de preparo que irá nos harmonizar com os estudos da noite de hoje. A página que leremos do livro Sentinelas da Luz, pelo Espírito Irmão X, na psicografia de Francisco Cândido Xavier, é denominada Memórias. Irmão X nos diz: deve ser horrível, diz você, o escândalo em torno de nossa memória. O homem, arrastado ao pelourinho do escárnio público e ao pasto da maledicência, deve ser uma fogueira de angústia para o coração acordado além da morte. Você tem razão. A ave em pleno céu, que se visse constrangida a voltar à casca do ovo, ou a árvore luxuriante, que fosse obrigada a retornar para a cova de lodo, sofreriam menos que a alma desencarnada sob a intimação de regresso às perigosas infantilidades da experiência humana. Em tais circunstâncias, laços mais pesados nos religam o espírito, com mais intensidade, à gleba da carne, e a voz dos nossos julgadores, não raro, nos converte os ouvidos em receptores gigantescos para os quais convergem todos os apontamentos justos ou injustos de quanto nos apreciam a conduta e as decisões. Você já pensou num homem cujo corpo seja uma chaga viva, tangido violentamente por milhares de mãos descaridosas e rudes? Esse é o símbolo pálido com que ousamos qualificar o suplício do infortunado que lega aos contemporâneos as recordações da própria viagem pela terra, quando essas memórias se referem às situações que fazem o inferno dos seus semelhantes. Fustigado por reclamações e acusações infindáveis, o morto-vivo, com a infelicidade desse jaez, sofre golpes desapiedados, a torto e a direito, à maneira de um ferido na praça pública, visitado pelos sopapos e pelos impropérios de toda a gente. E você não calcula o que seja o martírio trazido pela impossibilidade de qualquer esclarecimento digno. Falar ou escrever levianamente é expor-se ao ouvir o pronunciamento da insensatez, e por mais que o delinquente do verbo falado ou da letra reprovável se proclame arrependido e diferente, mas a crueldade o toma de assalto, esbofeteando-lhe o rosto amarrotado e disforme, sem que lhe seja facultada a mínima frase de defesa. Efetivamente, enquanto nos demoramos na carne, é impossível imaginar o que seja isso. É o desespero impotente daquele que, em vão, deseja fazer-se compreendido. É a sede inestancável de entendimento. É o pranto amargurado de quem observa o incêndio no próprio lar, sem uma gota d'água para extinguir a chama destruidora. A figura de Ugolino, o famoso chefe de Pisa, encarcerado na Torre da Fome, a devorar as vísceras mortas dos próprios filhos, e que foi encontrado por Dante nos recôncavos do Estige, é, de alguma sorte, a única imagem para o confronto analógico
nos casos a que nos reportamos, porque realmente ilhados na solidão de nós mesmos, entre o pesadelo e o remorso de não termos sido o que devíamos ser, somos obrigados a tragar os detritos de nossas próprias obras. Creia você que, em verdade, tudo isso é terrível e doloroso, de vez que o arrependimento irremediável nos transforma em duendes infortunados em aflitiva peregrinação. Não admita, porém, que isso seja apenas lamentável privilégio de alguns. Não é necessário fixarmos reminiscências na terra, em bronze ou papel, para que a vida nos revele aos outros tais quais somos. Trazemos conosco o arquivo que nos é próprio. Sentimentos e ideias, palavras e ações são marcas em nossa alma. Todos alcançaremos o plano em que nosso espírito é um livro aberto. Intenções ocultas, interferência nos destinos alheios, assaltos disfarçados à felicidade do próximo, crimes consagrados pela admiração do mundo, misérias íntimas e desequilíbrios morais aparecem claramente, espantando a nós mesmos, que não suspeitávamos de leve da nossa própria degradação. Você que conhece tão bem o assunto, cuide dos seus passos e vele pelo futuro de sua alma eterna, porque a existência, meu caro, seja onde for, é sempre um livro que o nosso coração anda escrevendo. Uma boa noite e um bom estudo a todos meus irmãos. Boa noite, amigos do Centro Espírita Abel Sebastião de Almeida. Hoje é dia 5 de maio de 2023 e o nosso estudo de hoje se refere às questões 304 a 319, com o tema recordação da existência corpórea. Kardec pergunta: lembra-se o espírito da sua existência corporal? E os espíritos respondem: lembra-se, isto é, tendo vivido muitas vezes na terra, recorda-se do que foi como homem. E eu te afirmo que frequentemente ri, penalizado de si mesmo, tal qual o homem que chegou à maturidade e que ri das loucuras de moço ou mesmo das coisas bobas que fazia na sua infância. Ana Maria Spranger e Djalma Santos, no livro Estudando o Livro dos Espíritos, comentam que os espíritos, a caminho do enobrecimento, têm lembranças da Terra muito vagas, enquanto os espíritos apegados à matéria não só se lembram, como ficam agregados àquilo que foi o objeto de sua predileção. Então, nós podemos concluir que, se queremos evoluir, não podemos nos apegar às lembranças da matéria. Na pergunta 305, Kardec questiona: a lembrança da existência corporal se apresenta ao espírito completa e inopinadamente após a morte? E os espíritos respondem: os espíritos nos dizem que essas lembranças vêm pouco a pouco, qual imagem, à medida que vão surgindo gradativamente como uma névoa, à medida que nela fixa o espírito sua atenção. E Ana Maria Spranger e Djalma Santos comentam que, com o fenômeno da morte, o espírito necessita de um repouso para refazer suas forças.
ocorre um período de perturbação em que o espírito praticamente não se lembra de nada. Após o descanso, desde que o espírito deseje isso do fundo do coração, ele pode perfeitamente lembrar da sua existência corporal. Então, portanto, nós lembramos nossa última encarnação, mas que essa recordação seja para avaliar nossos acertos e nossas falhas. E aí, na pergunta 306, Kardec pergunta: o espírito se lembra com detalhes todos os acontecimentos de sua vida? Apreende o conjunto deles de um golpe de vista retrospectivo? E os espíritos respondem: lembra-se das coisas em conformidade com as consequências que delas resultaram, para o estado em que se encontra como espírito errante, quer dizer, como espírito que está vivendo na pátria espiritual. Bem, compreendes, portanto, que muitas circunstâncias haverá de sua vida a que não ligará importância alguma e das quais nem sequer procurará recordar-se. E aí Ana Maria Spranger e Djalma Santos nos explicam que o espírito só se lembra dos acontecimentos que chamaram mais a sua atenção, porque os de menos importância serão relegados no esquecimento. Como acontece conosco aqui na Terra, nós só nos fixamos naquilo que nos interessa, descartando coisas que não significam nada para nós. Então, importa, sim, que selecionemos o que realmente seja de valia para a nossa evolução como espíritos. Na pergunta 307, Kardec questiona: como é que ao espírito se lhe desenha na memória a sua vida passada? Será por esforço da própria imaginação ou como um quadro que se lhe apresenta à vista? E os espíritos respondem: de uma ou outra formas. São-lhe como presentes todos os atos de que tenha interesse em lembrar-se. Os outros lhe permanecem mais ou menos vagos na mente ou esquecidos de todo. Quanto mais desmaterializados estiver, tanto menor importância dará às coisas materiais. Essa é a razão porque muitas vezes evocas um espírito que acabou de deixar a Terra e verificas que não se lembra dos nomes das pessoas que lhe eram caras, nem de uma porção de coisas que te parecem importantes. É que tudo isso, pouco lhe importando, logo caiu no esquecimento. Ele só recorda perfeitamente bem dos fatos principais que concorrem para a sua melhoria. Então, Djalma e Ana Maria acrescentam em seus comentários que as lembranças de vidas passadas ocorrem pela força do pensamento e da vontade que o espírito imprime em si mesmo, como sendo uma necessidade interna da qual não poderá prescindir, quer dizer, ele não pode deixar de fazer isso, porque muitas vezes necessita dessas lembranças a fim de estabelecer novas normas de conduta e trabalho para corrigir
distorções de comportamento. Então, nós podemos aqui concluir que precisamos das recordações que vão nos apontar o caminho da evolução. E é dessa forma que o espírito procura recordar a existência corpórea, a fim de evoluir, a fim de realizar as mudanças necessárias para o seu aprimoramento. Na pergunta 308, Kardec questiona: o espírito se recorda de todas as existências que precederam a que acaba de ter? E os espíritos respondem: todo o seu passado se lhe desdobra à vista, quais a um viajor os trechos do caminho que percorreu. Mas, como já dissemos, não se recorda de modo absoluto de todos os seus atos. Lembra-se destes conformemente à influência que tiveram na criação do seu estado atual. Quanto às primeiras existências, as que se podem considerar a infância do espírito, essas se perdem no vago e desaparecem na noite do esquecimento. E aí Ana Maria e Djalma comentam que até mesmo para os espíritos iluminados seria impossível lembrar de todas as existências. Lembram-se de trechos importantes de sua vida terrena que ficaram marcados de uma forma indelével, quer dizer, que não se apaga, né? Ou pela influência que exerceram na caminhada evolutiva. As primeiras reencarnações ficam em um arquivo que o espírito dificilmente tem acesso. Então, aqui nós podemos concluir que só os espíritos iluminados têm acesso ao arquivo de todas as etapas da sua caminhada evolutiva e, assim mesmo, naquelas partes, né, que foram realmente decisivas na sua evolução espiritual. E aí, na pergunta 309, Kardec questiona: como considerar o espírito o corpo de que vem separar-se? E os espíritos respondem: como veste imprestável que o embaraçava, sentindo-se feliz por estar livre dela. E Djalma e Ana Maria comentam que o corpo é, para o espírito, após a morte, algo transitório que obrigatoriamente teria que descartar, mas, ao mesmo tempo, um instrumento maravilhoso que o ajudou na caminhada evolutiva e que, tendo sido apanhado por empréstimo na natureza, a ela foi devolvido depois do período de utilização. O corpo físico é um altar externo doado por Deus que poucas pessoas sabem avaliar e cuidar durante o tempo de vida no planeta. Então, aqui os espíritos estão nos alertando de como devemos tratar com cuidado o nosso corpo físico, que é o nosso veículo de transformação moral. Quer dizer, devemos tomar cuidado com a saúde do nosso corpo, com a nossa alimentação, com os tratamentos médicos que devemos realizar para cuidar do nosso corpo de forma adequada, porque ele é um benefício que Deus nos propicia para que possamos realizar a nossa caminhada rumo à perfeição. E aí, na questão 310, Kardec pergunta: ao cabo de algum tempo, reconhecerá o espírito os ossos ou outros objetos que lhe tenham pertencido? E os espíritos respondem: algumas vezes,
dependendo do ponto de vista mais ou menos elevado, donde considere as coisas terrenas E aí, Djalma e Ana Maria nos dizem que é uma atitude totalmente desnecessária ao espírito, que ao devolver o corpo físico à natureza, de onde ele foi retirado, né, perde o contato com ele, que será transformado em pó, para enriquecer outras formas de vida, quer dizer, para alimentar a terra, alimentar as plantas, os animais que vão se alimentar dessas plantas que são comestíveis, né? Enfim, tudo faz parte de um equilíbrio, né, que Deus, em sua criação, nos propicia. Em relação aos objetos, né, do morto que não puderam, claro, ser levados para o outro lado da vida, o espírito deve também esquecê-los, a menos que faça a opção de ficar apegado a esses bens terrenos. Então, nós sabemos, através dos trabalhos de desobsessão, né, nas casas espíritas, que realmente há espíritos que ficam apegados à terra, né, à vida material, à vida do corpo físico, apesar deles não terem mais corpo físico, e que vivem, ao invés de procurar buscar a sua nova realização no mundo espiritual, ficam ainda apegados, né, às coisas da matéria. E isso, é claro, não vai lhes trazer a transformação moral necessária, né, a sua evolução. Então, quanto mais nós podemos concluir, nós nos afastarmos das coisas da vida material quando já partimos, né, mais nós vamos evoluir, mais nós vamos nos transformar e alcançar a verdadeira felicidade, né, na pátria espiritual. Na pergunta 311, Kardec questiona: a veneração que se tenha pelos objetos materiais que pertenceram ao espírito lhe dá prazer e atrai a sua atenção para esses objetos? E os espíritos respondem: é sempre grato ao espírito que se lembrem dele, e os objetos que lhe pertenceram trazem-no à memória dos que ele no mundo deixou. Quer dizer, então, quando o espírito não é agregado à matéria, à vida no corpo físico, o que ele sente de alegria é porque os amigos, os antigos familiares se lembram dele através do contato com esses objetos, né? Quer dizer, então ele sente o carinho dessas pessoas, né? Mas isso é o que interessa realmente a ele como espírito que não é apegado à vida da matéria, que está tentando evoluir, né? Mas o que o atrai, né, é o pensamento destas pessoas e não aqueles objetos. E aí Djalma e Ana Maria nos explicam que os bens materiais não só devem ser deixados aqui, como também esquecidos, porque a lembrança constante deles certamente vai nos atrair e nos colocar numa situação de dependência que transforma-se em viciações, impedindo que possamos alcançar patamares mais altos da evolução, pois estamos com o nosso pensamento amarrado nas coisas terrenas. Então, o que nós podemos fazer
pelos que partiram é vibrar pensamentos positivos de carinho para que eles evoluam. Na questão 312, Kardec pergunta: e a lembrança dos sofrimentos por que passaram na última existência corporal, os espíritos a conservam? E aí os espíritos respondem: assim, frequentemente assim acontece, e essa lembrança lhes faz compreender melhor o valor da felicidade de que podem gozar como espíritos. Então, esses sofrimentos, né, para aqueles que já partiram, ele significa para eles, quando eles já alcançaram um patamar mais evoluído, que eles venceram aqueles desafios. Então, eles se sentem felizes por terem conseguido vencer aquela prova. E Ana Maria Espranja e Djalma Santos comentam que o ideal para o espírito que desencarna é que ele possa esquecer tudo, mas existem casos de entidades que passam por grandes sofrimentos, como a gente estava comentando agora, antes da morte, e até desejam lembrar desses períodos duros da vida na Terra, e o fazem para valorizar ainda mais a vida no espaço, principalmente para aqueles que cumpriram, né, com os seus deveres. Então, assim, o espírito que sofreu muitas tribulações, ele se sente reconfortado por ter vencido aqueles desafios. E aí, na pergunta 313, Kardec questiona: o homem que neste mundo foi feliz deplora a felicidade que perdeu deixando a Terra? E os espíritos respondem: só os espíritos inferiores podem sentir saudades dos gozos condizentes com uma natureza impura, qual a deles, gozos que lhes acarretam a expiação pelo sofrimento. Para os espíritos elevados, a felicidade eterna é 1000 vezes preferível aos prazeres efêmeros da terra. Exatamente como sucede ao homem que, na idade do amadurecimento, né, ele nenhuma importância ele liga ao que tanto o deliciava na infância. Né? Então, o espírito, quando ele já atinge um patamar mais elevado, ele não valoriza os gozos terrenos. Né? O que importa realmente para ele é a conquista dos valores morais, do progresso espiritual que vai lhe trazer a verdadeira felicidade. Nos comentários de Djalma e Ana Maria, eles nos esclarecem que, por maior que tenha sido a felicidade na Terra, ela não se compara à felicidade que os espíritos perfeitos gozam do outro lado da vida. Aqueles que foram felizes aqui agradecem a Deus pela oportunidade de passar pela Terra sem as dificuldades comuns, porque passam a maior parte das pessoas que estão aqui na Terra, que é um planeta ainda de provas e expiações. E na pergunta 314, Kardec questiona: aquele que deu começo a trabalhos de vulto com um fim útil e que os vê interrompidos pela morte, lamenta no outro mundo tê-los deixado por acabar? E os espíritos respondem: não, porque vê que outros estão destinados a concluí-los. Trata, ao contrário, de influenciar outros espíritos humanos para que os ultimem, quer dizer, para os que finalizem esses trabalhos. Seu objetivo na Terra era o bem da humanidade,
o mesmo objetivo continua a ter no mundo dos espíritos, né? Então, ele não está mais vivendo no mundo físico aqui da Terra, mas ele pode intuir, né, aqueles que estão continuando a tarefa que ele estava realizando. Djalma e Ana Maria acrescentam que os espíritos evoluídos não lamentam por projetos inacabados, porque sabem que outros espíritos irão substituí-los naquela missão. Reconhecem que não são insubstituíveis dentro do plano divino. Sentem-se recompensados pela oportunidade de trabalho que lhes foi conferida. Então, os espíritos evoluídos vão intuir com bons pensamentos os que aqui ficaram terminando a tarefa. Na pergunta 315, Kardec questiona: e o que deixou trabalhos de arte ou de literatura conserva pelas suas obras o amor que lhes tinha quando vivo? E os espíritos respondem: de acordo com a sua elevação, aprecia essas obras, né, sob outro ponto de vista. E não é raro condene o que maior admiração lhe causava. E Ana Maria e Djalma comentam que qualquer tipo de trabalho de nossa exclusiva materialização, quer dizer, qualquer trabalho que a gente realiza, né, aqui na Terra, é como se fossem filhos nossos, né, pelos quais temos sempre um carinho todo especial. Mas o espírito compreende, né, quando o espírito já está desgarrado, né, dos valores materiais, ele compreende que precisa partir para novas frentes de trabalho na pátria espiritual, onde ele agora se encontra. E se desapegar dos trabalhos de arte, literatura, de religiosidade e outros de ciência, matemática, o trabalho será finalizado por outras pessoas que podem ser ajudadas pelos que partiram através de intuições positivas, de energias positivas, né, que eles, do plano espiritual, podem passar para aqueles que estão ainda encarnados e que estão terminando essas tarefas que eles iniciaram e que não puderam terminar, mas que serão terminadas pelas outras pessoas ainda encarnadas aqui na Terra. Na pergunta 316, Kardec questiona: no além, o espírito se interessa pelos trabalhos que se executam na Terra pelo progresso das artes e das ciências? E os espíritos respondem: conforme a sua elevação ou a missão que possa ter que desempenhar. Muitas vezes o que vos parece magnífico, bem pouco é para certos espíritos, que então o admiram como o sábio admira a obra de um estudante, né? Então, lá no plano espiritual, o que os espíritos concluem, né, da obra que aqui na Terra realizamos é que nós somos estudantes, né, que nós estamos iniciando, né, o trabalho que é muito maior, né, na pátria espiritual. E aí os espíritos concluem: atentam apenas no que prove a elevação dos encarnados e seus progressos. Então, o que eles admiram é quando essas tarefas estão promovendo a evolução, né, dos que estão aqui encarnados e que vieram justamente, né, para alcançar, né, esse progresso. E Ana Maria e Djalma Santos comentam: mesmo depois do desenlace da matéria, o espírito continua ligado a tudo que viveu antes,
numa simbiose magnética de caridade e fraternidade, que não se rompe, mas, ao contrário, se solidifica cada vez mais dentro da evolução infinita. Assim, o espírito desencarnado tem interesse no progresso das artes, ciências, religiosidade, física e matemática. Os desencarnados, eles trabalham em equipe com os encarnados, né, em tarefas do bem. E aí, na pergunta 317, Kardec questiona: após a morte, conservam os espíritos o amor à pátria? E os espíritos respondem: o princípio é sempre o mesmo. Para os espíritos elevados, a pátria é o universo. Na Terra, a pátria para eles está onde se ache o maior número de pessoas que lhes são simpáticas. E Djalma Santos e Ana Maria Spranger nos esclarecem que os espíritos continuam ligados à pátria de origem, porque as reencarnações costumam ocorrer na mesma pátria, né, a fim de ressarcir os erros do passado, terminar tarefas que não foram concluídas, né? Algumas exceções, claro, acontecem. Então, existe esse vínculo de amor e dedicação por aquela região, né, do planeta Terra. Quando ocorre de forma descontrolada, quer dizer, esse apego, né, àquela região do planeta, esse vínculo pode gerar o chamado nacionalismo, que faz com que os homens entrem em guerra. Então, esse sentimento de amor à pátria, aí ele se torna negativo, nocivo para o espírito. Na pergunta 318, Kardec questiona: as ideias dos espíritos se modificam quando na erraticidade? E os espíritos respondem: muito. Essas ideias se modificam muito, sofrem grandes modificações à proporção que o espírito se desmaterializa. Pode este, algumas vezes, permanecer longo tempo imbuído das ideias que tinha na Terra, mas, pouco a pouco, a influência da matéria diminui e ele vê as coisas com maior clareza, e é então que procura os meios de se tornar melhor. E Ana Maria e Djalma nos esclarecem que depois da morte o espírito é submetido a uma introspecção íntima que o leva a mudar o direcionamento de sua vida em razão da cobrança realizada dentro dele mesmo pela sua consciência e de comportamento, abandonando ideias antigas que não servem mais. Então, o destino do espírito é a evolução, é a busca do progresso espiritual. Ele vai fazer uma análise, né, do que aconteceu durante a sua encarnação e vai procurar se regenerar, né, buscar a sua evolução através de cursos que ele vai realizar na pátria espiritual, trabalhos dentro da caridade, do amor ao próximo, se preparando para uma nova encarnação, onde ele vai terminar as tarefas não terminadas, né? E então, assim, ele vai buscar, né, a sua reforma, ele vai buscar o seu progresso rumo à perfeição. E, finalmente, a pergunta 319, Kardec questiona: já tendo o espírito vivido a vida espírita antes da sua encarnação, como se explica o seu espanto ao reingressar
no mundo dos espíritos. E os espíritos respondem: isso só se dá no primeiro momento e é efeito da perturbação que se segue ao despertar do espírito. Mais tarde, ele se vai inteirando da sua condição à medida que lhe volta a lembrança do passado e que a impressão da vida terrena se lhe apaga. Então, ele vai voltando à sua condição de espírito na erraticidade, vai se afastando, né, da materialidade. E Ana Maria e Djalma nos explicam que esse esquecimento do espírito ocorre quando nascemos e quando morremos. E é até certo ponto bom para que nos primeiros momentos da morte o espírito não se veja importunado por lembranças desnecessárias que não o ajudariam em nada, além da perturbação normal que a entidade sente depois da morte. Aos poucos, ele vai se inteirando da sua situação e também lembrando da sua última estadia no mundo dos espíritos. Então, ele vai deixando para trás a situação que ele vivia quando encarnado e vai se vendo mais como um espírito mesmo, né? Podemos, então, observar a bondade divina permitindo esse esquecimento quando nascemos, a fim de que possamos, né, no momento que encarnamos, estar permeáveis à educação que nos será propiciada na nova encarnação e que, se for por nosso merecimento, vai nos preparar para que possamos ressarcir os erros do passado, adquirir virtudes necessárias ao nosso progresso e deixar para trás os vícios que ainda trazemos em nós. Da mesma forma, Deus é infinitamente bom e nos propicia esse esquecimento também na hora do desenlace, né? Por quê? A fim de que possamos ser ajudados pelos benfeitores e nos conscientizar do novo estado, sem o arrependimento inicial, pelas faltas que nós cometemos e pelo que deixamos de fazer. E depois que somos auxiliados, né, pelos benfeitores, que nos equilibramos, né, nesse novo estado, poderemos lembrar sem tanta tristeza das tarefas não realizadas e assim nos preparar para uma nova encarnação. Obrigada a todos pela atenção e fiquem todos com Deus.